Olá, ouvintes, bem-vindo ao nosso podcast sobre filosofia da ciência. E hoje vamos falar de um livro bem polêmico e provocativo que desafiou muitas noções tradicionais do método científico. E estamos falando do livro Contra o Método, do filósofo austríaco Paul Faber. Antes da gente entrar a fundo no livro, vou falar um pouco sobre a vida de Paul. E Paul nasceu em 1924 em Viena, na Áustria, e ele também teve uma infância, uma juventude marcada pela Segunda Guerra Mundial, na qual ele serviu como oficial e foi bem ferido também. Teve vários ferimentos por causa da guerra. E depois que, quando ela terminou a guerra, ele começou a estudar mais a filosofia, a história, e também se interessou pela física. E o que ele mais se interessou foi por estudar a filosofia da ciência. Ele foi um dos alunos de Karl Popper, e ele logo se distanciou da maneira que Popper pensava para criar uma crítica original sobre a ciência. Ele trabalhou em várias universidades ao longo do mundo também e escreveu vários artigos e livros, mas o mais famoso é Contra o Método, que foi publicado em 1975. E vamos a algumas perguntas que foram colocadas para a gente entender um pouco sobre o livro, Por que ele escreveu o livro Contra o Método? E qual foi o motivo que levou a ele fazer essa crítica à ciência naquele período? Paul tinha uma personalidade bem rebelde e inconformada com o que estavam colocando para ele ali naquele lugar. Ele fazia vários questionamentos e que era considerado como óbvio e bem natural. Ele também tinha uma cultura e interesse por diversas áreas do conhecimento, como artes, a religião, mitologia, e ele percebia que a ciência era vista de forma mais racional e objetiva, e tinha suas limitações e seus problemas por causa disso. Ele observava que a ciência era influenciada por fatores sociais, culturais, históricos e políticos, e muitas vezes determinava quais eram as teorias que eram aceitas ou rejeitadas por causa disso. Também falava quais eram os métodos que eram usados e ignorados, quais as evidências eram consideradas ou descartadas. Ele também notava que a ciência era dominada por uma visão racionalista e dogmática, que excluía e desprezava outras formas do conhecimento, que podiam ser até mais adequadas para explicar alguns aspectos daquela realidade que se passava ali, de alguns temas impostos pela ciência. Ele também criticava que a ciência era utilizada para fins militares, fins econômicos e ideológicos, que muitas vezes custaram o dano da humanidade e também à natureza. Ele propunha a ideia de que a ciência tivesse uma autoridade absoluta e inquestionável, que impedia o debate e a participação democrática dos cidadãos. E ele escreveu o livro Contra o Método para denunciar essas distorções e para propor uma visão mais aberta e pluralista e anárquica científica, que eu vou falar mais na frente o que foi passado para ele no livro. Como
ele faz essa proposta e quais são os argumentos que ele usa. Ele resume o seu livro em algumas motivações que ele teve também. E a motivação principal foi quando ele estava com Lactantius, falando com a ciência, a filosofia da ciência, e na conferência internacional, e eles planejaram publicar um livro em conjunto, no qual Poe atacaria as posições racionalistas e Lactantius a reformularia e defenderia. Mas o projeto infelizmente não se concretizou por causa que Lactantius morreu em 1974 e o livro foi publicado em 1975. As principais teses dentro do livro quanto método ele resume o objetivo e o conteúdo do livro, que é mostrar que não há um método científico único e universal. E existe sim uma diversidade de métodos que variam de acordo com o contexto histórico e cultural. Ele acha que não existe somente um método para você avaliar aquilo, mas vários métodos que pode ser cultural, imposto pela cultura, ou social, ou histórico. Ele também apresenta o conceito de anarquismo epistemológico, que ele propõe a violação de todas as regras da pesquisa científica. Ele compara com o racionalismo crítico de Popper, que defende a falsificação como critério de demarcação entre a ciência e não ciência. Ele critica também a ideia que a ciência é superior a outras formas de conhecimento. Para ele, tudo daquilo são formas de conhecimento, como a arte, a religião, a história. E ele defende também o pluralismo epistemológico, que reconhece o valor de diversas tradições culturais e diversos métodos de conhecimento. Ele também propõe uma separação entre Estado e a ciência para evitar o dogmatismo, a opressão da ciência sobre a sociedade. Ele fala que o Estado não deve interferir na ciência e na educação, mas sim garantir a liberdade e a autonomia dos indivíduos do seu grupo para que eles escolhem a forma que vão praticar o conhecimento. E ele propõe também a separação de Estado para evitar essa opressão. No capítulo 1 é muito marcado porque ele dá um exemplo bem forte e famoso, que é o caso do Galileu. O caso do Galileu, ele analisa o caso e fala que Galileu defendeu teorias heliocêntricas, que afirmava que a Terra gira em torno do Sol, contra a teoria geocêntrica. E ele mostra que Galileu não seguiu nenhum método científico rigoroso, mas sim usou vários recursos retóricos e persuasivos, até mesmo enganoso, para convencer aquele pessoal daquela época que a sua teoria estava correta. Ele argumenta também que Galileu não tinha provas empíricas conclusivas para sustentar sua teoria. Ele tinha hipóteses e conjecturas que eram incompatíveis com o que era observado ali naquele momento e com as teorias aceitas na época. Ele tinha também um lema que se percorre em todo o livro, que é o tudo vale.
Mas isso não significa que a ciência é arbitrária e irracional? Não necessariamente, porque Poe não nega que a ciência tenha seus méritos e seus resultados. O que ele questiona é a ideia de que a ciência seja superior às outras formas de conhecimento. E ele também questiona que a ciência seja regida por um conjunto de regras fixas que determinam o que é válido e o que não é não válido na pesquisa da ciência. Ele mostra vários exemplos históricos, muitas vezes cientistas que violaram as regras e obtiveram um avanço significativo. Ele cita o Galileu no capítulo 1, defendendo o heliocentrismo, como eu falei. Ele também fala sobre Einstein, também defendendo a teoria da relatividade, que contradizia princípios da mecânica clássica. Esses casos mostram que a ciência é dinâmica e criativa, não estática e dogmática, de acordo com o livro de Poe. A proposta de Feyerabend para a ciência é que a ciência seja pluralista e que aceite diversos métodos, teorias, hipóteses, evidências. O famoso tudo vale, que ele apresenta no livro, como eu falei. Ele também defende que o cientista deve ser livre para escolher o meio que eles consideram mais adequados para resolver aquele problema que enfrentam, sem se limitar por normas pré-estabelecidas que às vezes dificultam o trabalho do cientista para resolver aquele problema que ele está passando. Ele também defende que o cientista deve ser aberto a diálogos e críticas, tanto interna quanto externa à ciência, pessoas, os próprios cientistas entre si e pessoas que não são da ciência. Ele propõe que a ciência seja vista como uma atividade humana inserida em um contexto social, e também que os cidadãos participem das decisões e que envolvem questões científicas e tecnológicas. E para concluir, esse é o resumo de Contra o Método, que é um livro que na época foi bem criticado pelos cientistas, que era uma ideia totalmente ao contrário do que já tinha estabelecido por Karl Popper, né? Era uma ideia o livro Contra o Método foi uma ideia de ser mais abrangente, de aceitar mais várias coisas que Popper para si era inaceitável, de acordo com ele nas suas teorias. Obrigado a todos que acompanham a gente nesse podcast. Vamos terminando e fique depois com o próximo episódio.